TV Artilheiro. Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Vitória, aqui no estádio Presidente Vargas, com o professor Eduardo Barroca, para dar início aqui ao ciclo de perguntas. O Danilo Queiroz, do Futebolês. Obrigado, Abreu. Boa noite, Barroca. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre o que você achou do seu time e por que a derrota por 2-0, né? Por que a equipe não chegou tanto ao gol adversário, questões que o Ceará jogando em casa deveria fazer e deveria buscar essa vitória. Boa noite. Bem, boa noite. Acho que a gente começou o jogo até de uma maneira agressiva, tentando buscar o gol. A gente sabia que a equipe do Vitória, pelo momento que vinha, o Vitória vinha de 4 vitórias seguidas dentro da competição, 11 gols pró, nenhum gol contra. Enfrentamos uma equipe com uma defesa muito sólida, muito bem organizada defensivamente, uma equipe que sabe muito bem ocupar os espaços defensivos, não dá muito espaço próximo da sua área e explorar muito a velocidade dos seus jogadores de frente. Acho que os números mostram que a gente teve o controle pela bola, mas muito por trás, e que é um dos principais desafios no momento, é tentar fazer com que esse controle, que essa posse de bola, que esse domínio até territorial, hoje eu acho que mais do que os outros jogos, além de ter a bola, eu acho que a gente jogou mais próximo do campo do adversário, mas mesmo assim não conseguimos transformar isso em oportunidades claras, né? A gente teve foram 8 escanteios a 3, finalizamos fora da área, cruzamos muitas bolas, mas sem muita efetividade, sem muitos jogadores no preenchimento de área para conseguir finalizar. Eu credencio muito isso ao mérito da defesa do Vitória, e aí, obviamente, tomar um gol logo no início do segundo tempo, o jogo ficou muito à feição daquilo que o Vitória veio, né? E logo depois, um segundo gol de bola parada. A gente tinha treinado aí, nesse período que eu estou com ele, esse pouco período, esse início de trabalho, eu tinha treinado apenas uma vez um cenário da gente estar perdendo e tendo que reverter o placar, então um cenário de 2 atacantes por dentro, uma saída com 3 para que a gente tivesse também um jogador a mais no meio. Ficamos com 3 jogadores no meio campo, Castilho, Chay e Giancarlo, 3 jogadores de boa qualidade, com 2 atacantes por dentro, no caso Luvanor e Vitor, depois Luvanor e Nicolas, e a amplitude com Danilo e com Varley, depois com Kaique, para que a gente tivesse os cruzamentos e 2 atacantes e mais 3 jogadores chegando por trás. A gente conseguiu até ter o volume, mas não conseguimos transformar esse volume de bola nas oportunidades, que era um desafio que a gente tinha que ter. Então, agora é a gente pegar esse jogo, servir como exemplo, conversar para a gente ajustar isso para o próximo. Barroca, Pedro Pinheiro da Band, prazer falar com você. Você acabou de falar que vocês vão tirar esse jogo de exemplo. E eu queria saber os pontos negativos e os pontos positivos que você pode tirar do Ceará na partida de hoje. É um início de nova ideia, e a ideia é uma ideia de tentar fazer com que a gente tenha domínio em todos os segmentos que um jogo oportuniza, né? Se a gente for ver, alguns deles a gente teve domínio amplo. Hoje a gente teve domínio da bola, hoje a gente teve muito mais escanteio, hoje a gente teve muito mais cruzamento. Hoje a gente jogou muito mais no campo do adversário do que o Vitória no nosso. Nos faltou realmente a efetividade de chutar mais bola no gol, nos faltou muito mais a efetividade nos cruzamentos, a gente conseguir chegar na área com bastante gente, concluir os lances de cruzamento com finalização. E acho que isso aconteceu também realmente muito por mérito da equipe do Vitória. Então, é uma equipe que não à toa está fazendo esse início de competição, um trabalho muito bom do Léo. A gente vai pegar esse jogo, como eu falei anteriormente, tirar de exemplo, ver aquilo que a gente fez de bom para continuar crescendo e ver aquilo que não foi tão bom para que a gente possa atuar o mais rápido possível e corrigir para os próximos jogos. Barroca, até falando do Samuel Conrado, Rádio Verdinha, FM 2,5, eu queria saber até de você, em relação a essa preparação, serão apenas 2 dias até o confronto com o Tombense. Como é que fica a situação para esse jogo que vai ser logo no sábado? Tá sendo... Estou aqui há 15 dias e é o 4º jogo em 15 dias, né? É um início de trabalho com jogos importantes, tendo que fazer um campeonato de recuperação. A gente tinha uma expectativa de conseguir um bom resultado aqui, mesmo sem a presença do torcedor, era muito importante para a gente.
mas não vai dar tempo nem de lamentar. A gente vai precisar já virar chave. Pode ter certeza que quando eu sair daqui eu já tenho que estar vendo o jogo, encontrando as soluções. É muito pouco tempo de recuperação para aí sim, depois do próximo jogo, a gente, enfim, ter uma sequência de semana aberta, porque foram 4 jogos em 15 dias. Não dá na prática para se trabalhar, os jogadores desgastados fisicamente, mentalmente, mesmo assim correram, lutaram, tentaram. Não foi suficiente hoje, a gente precisa dar mérito ao que o adversário veio aqui se propor a fazer e olhar para dentro e buscar melhorar para os próximos jogos. Barroca, quando se fala um pouquinho de mudança de filosofia de jogo, claro que demanda tempo, né? Tempo para trabalho, para treinamento, processo dos jogos. Só que é difícil explicar isso para o torcedor, né? Torcedor que, infelizmente, não pode estar aqui no estádio Presidente Vargas. Eu queria que você falasse também disso. Dessa condição, não tem a cobrança no dia do jogo, né? Porque se você, de repente, está perdendo no placar por 2-0, tem aquela questão da cobrança e tudo isso. E também não tem um apoio que faz muita diferença no caso do Ceará, que a gente sabe que costumeiramente lota o estádio. Não, a presença do torcedor ela é fundamental por isso também, né? Não só pela cobrança, como pelo apoio nos momentos de dificuldade no jogo. A gente conhece a torcida do Ceará, sabe que a torcida joga para cima, incentiva os jogadores. Hoje foi um desafio fazer com que o nosso time começasse o jogo já muito ativo e acho que a gente até conseguiu isso muito bem. Eu acho que hoje os jogadores correram, se dedicaram. As nossas dificuldades foram muito mais em cima daquilo que a gente se propôs a fazer e do que o Vitória se propôs a fazer. Eles conseguiram sair com um gol na frente jogando o nosso erro, a gente errou. E aí o jogo ficou realmente taticamente a feição deles, que era uma equipe que defende muito bem, uma marcação mais baixa, saindo em contra-ataque, a gente tentando entrar, eles defendendo. Então o jogo taticamente ficou muito a feição deles, mas faltou dedicação dos jogadores, empenho. A gente vai pegar os pormenores, aquilo que a gente precisa melhorar, para que nos próximos jogos a gente consiga transformar esse domínio em resultado. Boa noite, Barroca. Robson Nogueira, da Rede Multi de Comunicação. O Ceará hoje teve o desfalque do William Formiga e do Michel Macedo. Até que ponto a ausência foi um dos fatores para a derrota do Ceará, no que eles fizeram falta na equipe hoje? E eu queria saber de ti se existe alguma movimentação na equipe do Ceará para trazer alguma peça para repor esse setor. Bem, no momento não dá para fazer contratação porque a janela está fechada, né? Então, a gente não tem essa possibilidade. Eu não tenho o hábito de lamentar a ausência. Infelizmente, os jogadores se machucaram, são jogadores importantes, mas eu não tenho o hábito de lamentar a ausência. Eu valorizo aqueles jogadores que estão no grupo, jogadores correram, se dedicaram, se empenharam, tentaram o tempo todo buscar a vitória. E, com certeza, a gente vai se ajustar. É o início de um trabalho, como eu falei, 15 dias apenas, 4 jogos, e a gente vai se ajustar. Eu acho que hoje tiveram, apesar do resultado adverso, a gente conseguiu dar um salto em mais algumas pequenas coisas, e a construção de um trabalho é isso. Leva tempo, precisa de tempo para treinar, e é em cima disso que a gente vai, com o tempo, ir desenvolvendo a equipe para que a equipe consiga jogar bem, porque jogando bem a gente sempre vai estar mais próximo da vitória. Barroca aqui, ó, Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Você citou essa questão desse tempo necessário para estabelecer um novo estilo de jogo, para suas questões propositivas de um jogo mais agressivo. Então, tenho dúvida em 2 questões em relação ao elenco. Primeiro, não é um pouco assim, estranho a gente imaginar que um time que queira sair com a bola tenha 2 volantes que tenha mais capacidade de marcação do que esse de saída de bola, Richardson e Maranhão, por exemplo, e só o Castilho sendo esse meia mais avançado. Além do mais, a gente tem 2 pontas que, se não aparecem muito para o jogo, geralmente trabalhado muito colocando ali, vamos colocar assim, eles são muito colocados nas laterais, né? Eles não participam tanto centralizando, a não ser o Eric. Isso dificulta um pouco a saída de bola e, além do mais, concluindo, os zagueiros do Ceará estão recorrentemente expostos a serem colocados para essa bola mais à frente. Geralmente eles não são os que tocam de lado, eles são os que tocam à frente. Eu queria te perguntar justamente isso. Essa maneira propositiva não está dificultando um pouco também pelas escolhas dos atletas? E a minha segunda pergunta, ainda envolvendo o elenco, perdão por ser tão longa, eu queria saber as escolhas das alterações. Jogadores como o Luvanor e também o Jean Carlos, entendo, o Jean Carlos é um Jean Carlos Chay, mas o Luvanor geralmente é um cara mais forte, de briga, e ele entrou no decorrer do tempo que era necessário mais um pouco, talvez, de posse de bola do Ceará ofensiva. Eu queria saber o porquê das escolhas de certos atletas e também se as escolhas dos iniciais não têm dificultado um pouco esse jogo propositivo.
A gente até o jogo da Ponte Preta, a gente vinha com uma ideia inicial de trabalhar com um volante e 2 meias, né? Na verdade, uma linha de 3 com o Richardson, Castilho e Arthur, a gente jogou assim. Depois, no jogo contra a Ponte Preta, até lá a gente estava com um pouco de dificuldade na construção de trás para o segundo momento de construção. E a descida de um segundo volante foi justamente para fazer com que a gente tivesse um pouquinho mais de conforto para sair do primeiro momento de construção para esse segundo. Tanto o Richardson como o Maranhão, apesar de serem jogadores extremamente agressivos para marcar, como você bem falou, e eu concordo com você, são jogadores muito bons de jogo curto, de controle de jogo curto, né? Então, eu acho que a gente melhorou tanto no jogo contra a Ponte Preta como hoje. Eu acho que o número da posse de bola mostra isso muito bem. E aí eu acho que o grande desafio agora da gente está sendo do segundo momento de construção para o terço final. A gente conseguir ter excelência no terço final. Se eu não me engano, hoje a gente deu 33 cruzamentos na área. 33 é um número extremamente expressivo, né? E nos faltou ali um capricho técnico, às vezes um preenchimento de área melhor feito, para que a gente aproveitasse mais, porque a gente acabou com a equipe do Vitória muito compacta e muito fechada. A gente acabou tendo que chegar no terço final muito pelos lados. Sobre as substituições, a entrada do Luvanor, porque você falou aí sobre os atacantes. Boa parte do primeiro tempo, o Eric ele trabalhou mais por dentro para a passagem do Varley, tanto que o Varley recebeu diversas bolas em profundidade, depois o Varley desgastou um pouco, e o Luvanor é um jogador que pode jogar de lado, mas pode jogar muito bem como um segundo atacante para fazer essa mesma função. E é um jogador de bom ataque ao espaço. Como a gente tinha necessidade do resultado, meu maior interesse era que a gente, como estava chegando na segunda fase de construção de frente, que a gente tivesse mais jogadores no último terço para atacar espaço, para combinar junto com o Vitor Gabriel, para que a gente incomodasse Camutanga e Wagner Leonardo, com 2 atacantes em cima deles. Então a mexida foi muito mais nesse sentido. A gente acabou ficando depois com Castilho, Giancarlo e Chay, um triângulo. O Maranhão fazendo essa saída de 3 com Luiz e Thiago. A amplitude junto com Kaique e Danilo. E 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros. Então a gente continuou com um triângulo no meio, continuamos com essa posse, passamos a dar amplitude com os laterais e tivemos sempre 2 atacantes por dentro no segundo tempo, para que nos cruzamentos a gente pudesse ter uma possibilidade de ganhar os duelos. A ideia foi essa, a gente treinou isso, até aconteceu, a gente continuou com o volume, mas o que não aconteceu de verdade na prática foi a gente conseguir efetivamente transformar esse volume de segunda fase de construção em finalização direta no gol, que é sempre o maior objetivo da gente. É fazer com que esse volume de jogo, é fazer com que esse controle de jogo se torne resultado. E a forma de se tornar resultado é chutando de fora da área, tendo uma bola parada efetiva, cruzando e fazendo movimentos de infiltração, que são as 4 formas de se fazer gol em futebol. Então, a gente vai trabalhar muito essas 4 formas, principalmente quando a gente tiver o tempo para poder fazer isso. Provavelmente a nossa preparação para o jogo do Tombense vai ser muito mais recuperação do que aquisição. E aí vai ter que ter um momento daqui a pouco para a gente poder dar esse salto de qualidade aí no produto. Só tem como fazer isso treinando, repetindo, cobrando. E enquanto a gente não puder fazer isso na prática, a gente vai usar o vídeo, a gente vai poder fazer isso de algumas outras formas. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Valeu, boa noite a todos. TV Artilheiro.